Olá pessoal, hoje 4 de novembro, hoje se comemora o Dia da Favela e eu não poderia deixar passar em branco esse dia, que na verdade, apesar de ser o Dia da Favela, não é uma data para ser comemorada, é uma data para ser debatida, discutida e lamentada. Agora você, meu amigo, minha amiga, por hoje ser o Dia da Favela, você sabe qual foi a primeira favela do Brasil? Não. Pois bem, no vídeo de hoje eu vou contar resumidamente a história das favelas do Brasil, como surgiu as favelas, qual foi a primeira favela, em que estado surgiu a primeira favela. Pois bem, o início foi 1883, o então governador do estado do Rio de Janeiro, o Barata Ribeiro, naquela época existia muitos ratos na cidade, tinha muitos problemas com a saúde pública devido à quantidade de ratos que tinha na cidade do Rio de Janeiro. Então o governador Barata Ribeiro, ele resolveu higienizar toda a cidade do Rio de Janeiro, para tentar acabar com aqueles ratos. Aí, nesse programa de higienizar toda a cidade, ele mandou demolir todos os cortiços do Rio de Janeiro. E na época, o maior cortiço que existia no Rio de Janeiro, no centro do Rio, era o cortiço do Cabeça de Porco. Esse cortiço ele era ocupado por ex-escravos, muitos ex-escravos. Então ele ordenou que fosse demolido aquele cortiço. Os escravos, por não ter onde morar, para não ficar na rua, aqui vai até meus parabéns, foi a solução que o pobre, naquela época, nos anos de 1883, fizeram para ter um teto para morar. Os escravos foram para o Morro da Providência. Começaram a fazer pequenos barracos de plásticos e madeiras para ter um teto para dormir. Nessa época, todos aqueles ex-escravos invadiam o Morro da Providência, no Rio. E nessa mesma época, surgiu a Guerra de Canudos, na Bahia, que sempre ouvimos falar na Guerra de Canudos. Então o governo falou para os militares que o militar que fosse para a Guerra de Canudos, ao retorno para o Rio ia ganhar um soldo. O Estado ia dar um soldo para os soldados. Então, quando os soldados voltaram, o governo não cumpriu com a promessa desse soldo. Então, os soldados ficaram também sem ter onde morar. O que foi que os soldados fizeram? Não tinham de morar, foram também lá para o Morro da Providência, junto com os escravos. De início não era favela. Mas quando os soldados que retornaram da Guerra de Canudos foram lá para o morro também fazer seus barracos, tinha muito mato de um lado do morro que não tinha sido invadido pelos escravos. E ali existia muitos matos, que é conhecido como favela. Então o soldado começou a cortar aqueles matos para fazer seus barracos também. Então começou aí a história da primeira favela do Brasil. E o nome favela vem justamente do mato. Então foi aí que surgiu a primeira favela do Brasil, no ano de 1883. Devido à falta de compromisso, é isso que temos que aprender. Devido à falta de compromisso do governo do estado, já naquela época, de prometer moradias e não cumprir com essa promessa. E as pessoas se viraram como puderam, o que foi fazendo favela. E isso vem até hoje. Hoje, no Brasil, segundo o IBGE,
de 2018, hoje nós temos no Brasil 6.329 favelas em todo o território nacional. Você acha pouco? Não, é muito. Nessas 6.329 favelas no Brasil, existe uma população estimada em mais de 11 milhões de brasileiros. Olha só, mais de 11 milhões que vivem em favela hoje no Brasil, divididos nessas favelas do Brasil todo. Pois bem, para você ver como a situação de favela é tão grave no Brasil, que é devido à falta de compromisso de programa de moradias, de construção de moradias populares, então as favelas vêm se multiplicando cada vez mais, principalmente diante dessa crise que o povo trabalhador vive. Agora veja os números. Esse número de 11 milhões, mais de 11 milhões, pouco mais de 11 milhões de habitantes que vivem só em favela no Brasil, pasmem você, meu amigo e minha amiga, é mais do que toda a população de Portugal. É um absurdo ou não é? É um absurdo, na minha opinião isso é um absurdo. Nós ter aqui dentro do nosso país uma população que é maior do que a população de todo o país, de todo Portugal, vivendo só em favela. Por isso que tem uma música, diz aqui, que a letra dessa música diz que a favela é um problema social. Porque só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. A lei só tem o direito de uma vida normal. A letra desse samba é do Bezerra da Silva, um sambista já falecido. E que 35% da população da Espanha, quer dizer, mais de 11 milhões de pessoas que vivem em favela no Brasil, representa mais de 35% de toda a população da Espanha. Isso é um absurdo. Para quem conhece um pouco de sociologia, é inaceitável em pleno século XXI a gente ter esse tamanho essa massa popular vivendo em favela, em barracos precários. Então, esse vídeo não é para criticar o sistema, porque hoje é o dia da favela, um dia de reflexão sobre a favela, reflexão sobre a obrigação constitucional do Estado, que está lá no artigo 5º. O Estado, é dever do Estado proporcionar para o povo moradias dignas. E as comunidades e as favelas, que, por sinal, são muito marginalizados, os moradores que moram em favelas, em comunidades, por morar em favela, em comunidade. Esse vídeo até é bom porque esclarece a muitas pessoas que a culpa não é do pobre, a culpa não é da pessoa que mora na favela, não é a pessoa que quer estar morando na favela. É que o Estado não cumpre. Lá de 1880 para cá, o Estado nunca assumiu sua responsabilidade constitucional, que é proporcionar moradia digna, sim, para o povo. É um direito do povo. Então eu quero aqui deixar registrado aqui os meus parabéns, não por você que mora em favela, meus parabéns pela resistência que vocês que moram em favela e comunidade têm. Isso é um ato de resistência, porque é melhor morar dentro de uma favela, de uma comunidade, do que morar na rua, do que dormir embaixo de viaduto. Então, se esse foi o que vocês buscaram para não ficar sem um teto, vocês estão de parabéns por mim aqui. Vocês estão de parabéns. Se o governo não faz, o povo tem que fazer da forma que puder. Então foi assim que surgiu a primeira favela do Brasil, por falta de compromisso do Estado.
E a primeira favela do Brasil, a partir de agora, você já sabe, meu amigo, minha amiga. Se alguém te perguntar qual é a primeira favela do Brasil, você já sabe. Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Tem muita história sobre o Morro da Providência, que eu não vou entrar no mérito aqui, porque é uma história muito longa, mas esse vídeo é para isso. Resumidamente é isso. Lamentável por ter tanto brasileiro vivendo em favela, e também meus parabéns por esse ato de resistência que vocês que moram em favela adotaram para si. Tá bom? Parabéns. Hoje, 4 de novembro, Dia Nacional da Favela. Abraço a todos que vivem em favela. Beijo. Tchau.